Nono ano, revisão, P2, terceiro bimestre, capítulo 7, Japão. Então, o que nós aprendemos sobre o Japão durante este bimestre? Relevo e círculo de fogo. Então, tem uma relação gigantesca ali do relevo e o círculo de fogo lá no Japão. Então, o círculo de fogo do Pacífico é a área onde nós temos maior instabilidade tectônica. Então, os maiores tremores, terremotos, vulcanismos, maremotos, depois resultando em tsunamis, ocorrem nos países, nas regiões, nos territórios, nos continentes que estão sobre o círculo de fogo do Pacífico, a exemplo do Japão. Então, o relevo japonês ele é extremamente relacionado com essa atividade tectônica. 80% do Japão é formado por montanhas, apenas 20% sobrando de planícies para o desenvolvimento tanto rural quanto urbano. E isso acaba impactando muito no Japão. O Japão tem cerca de 6 mil ilhas, sendo um arquipélago. E dessas 6 mil ilhas, nós temos 4 ilhas que são as maiores e as principais com as maiores demografias. Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku, tá? Então essas 4 são as 4 principais das 6 mil ilhas japonesas. Clima e vegetação. O Japão ele está perto do trópico de Câncer. Sendo assim, o Japão ele tem ali um clima temperado, com as 4 estações do ano bem definidas. Primavera, verão, outono e inverno. Onde que o verão vai ser menos quente comparado ao nosso, e o inverno muito mais frio com temperaturas negativas e a incidência até de neve durante a estação do inverno. O Japão vai ter também a sua vegetação toda influenciada com relação a este clima. Então, se é um clima temperado, nós teremos vegetações temperadas, com árvores caducifólias, perdendo suas folhas durante o outono e na primavera florescendo tudo novamente. As árvores temperadas são árvores coloridinhas, tipo aquelas lá de São José de Campos do Jordão, caso você já tenha ido. Então, tipo florestas com folhas amarelinhas, laranjinhas, vermelhinhas, verdinhas. No sul nós também encontramos essa vegetação temperada. Lá no Japão nós também encontramos, um pouquinho mais ao norte, vegetação de taiga. O que é a vegetação de taiga? Taiga nós chamamos de pinheiro aqui no Brasil, que é também chamado de floresta boreal ou árvore de Natal. Não vai colocar na prova a árvore de Natal, por favor, tá? Então é taiga, pinheiro, boreal. Então nós encontramos essa vegetação mais ao norte do país por conta das temperaturas que são mais baixas. Próximo, envelhecimento populacional. Nós aprendemos que o Japão ele vive um envelhecimento. O que é envelhecimento populacional? É quando a estrutura está envelhecendo. Então as crianças se tornando adolescentes, adolescentes se tornando adultos, adultos se tornando idosos e os idosos vivendo ainda mais. O Japão está ali entre o top 5 das maiores expectativas de vida do mundo. Fica ali competindo com o Mônaco. Tá? Ora o Japão está em primeiro, ora Mônaco e tal. Então a expectativa de vida ali é superior a 86 anos. Mas voltando ali para o envelhecimento populacional. Então já que a estrutura está envelhecendo, não há uma reposição dessa população. Porque os mais jovens eles optam por ter poucos filhos e às vezes nem ter filho. Lá no Japão às vezes é até comum o adolescente, jovem japonês querer até uma namorada virtual por conta da vergonha de ter uma proximidade com uma pessoa física. Acontece bastante. Alguém já ouviu falar de casos assim? Acho que já, né? Então isso faz com que o Japão tenha ali um déficit, tá? Saldo negativo, no que se refere à sua população ativa no mercado de trabalho, que é o PEA. PEA é a população economicamente ativa. Então, já que há um envelhecimento populacional, o Japão está passando por uma carência, tá? Por um saldo negativo, um déficit no seu número de trabalhadores. Tá? Então, faltam trabalhadores no Japão. E se há falta de trabalhadores, consecutivamente, depois a economia começa a entrar em queda. Para resolver isso, o governo japonês tem incentivado a imigração, mas, sobretudo, a de descendentes, são os dekassegs, descendentes de filhos de japoneses espalhados pelo mundo, para não alterar a cultura local. E qual que é o problema também do envelhecimento populacional? Já expliquei, que é a queda econômica. Então, o PIB japonês, PIB, Produto Interno Bruto, que é o quanto que o país arrecada durante o período de um ano. Então, o PIB japonês, ele encontra-se em declínio, em queda, por conta desses fatores relacionados ao envelhecimento populacional. Setor primário no Japão. O que é setor primário? É tudo aquilo que é tirado da natureza. Então, é o extrativismo. Extrativismo animal, vegetal, mineral. Então, o extrativismo, setor primário, a agricultura, a pecuária no Japão, elas também são deficientes, tá? Então, são também falhas.
Então, no caso lá do Japão, um exemplo, nós temos ali 20% de área de planície. Só que essas 20% de área de planície, elas têm que ser divididas entre o meio rural e o meio urbano. Ou seja, aquilo que sobra para o meio rural é quase que nada. Então o Japão ele tem uma dificuldade muito grande para continuar ali a sua produção de arroz, que é algo que faz parte da sua cultura. Também outros gêneros agrícolas, áreas para pastagens. Então a agropecuária no Japão ela é falha por conta da falta de áreas de pastagens. Sobre o setor primário, também no Japão, os energéticos, tá? Então o extrativismo mineral. Os energéticos como gás e petróleo também são deficientes, tá? São falhos. Então lá no Japão falta recursos minerais e o Japão ele tem que importar estes produtos para manter ali as suas atividades industriais. Isso acaba prejudicando também sua economia. O único setor ali tipo relacionado ao setor primário do extrativismo que se encontra estável em evolução é a pesca. E isso também acaba sendo relacionado à sua formação geológica. Então, suas variadas ilhas, a proximidade ao litoral faz com que ocorra uma facilidade da pesca no país. Então, a pesca ela é muito facilitada por conta deste acesso ao litoral. O Japão se encontra entre as 10 maiores economias pesqueiras do mundo. Terraceamento. O que é o terraceamento? Daí eu preciso que vocês só olhem aqui rapidinho. Se bem que está faltando uma caneta aqui. Esqueci minha caneta em alguma escola. De coisar a lousa? Isso não é permanente não, né? Tomara que não. Então aqui, ó, rapidinho, tá? Que não tem depois na revisão e só para você lembrar. Então lembra quando você estiver assistindo o desenho da caneta do Davizinho. Então lembra que o relevo do Japão é coberto por montanhas, morros, planaltos, serras, então áreas elevadas. O que é feito para poder continuar a atividade agrícola? Vocês aprenderam isso no 6º ano. Então, quando há um morro, dá para poder fazer agricultura aqui. Só que desse jeito não dá, porque a água da chuva vai bater aqui e vai escorrer, tá? Então vai escorrer. Então, o que pode ser feito? Escadinhas, degraus. Isso é chamado de terraceamento. Então, você pega aquele relevo, faz como se fosse escadinhas. E agora, a água da chuva, ela não vai mais escorrer direto. Ela vai ficar aqui, ó, meio que presa, armazenada nestes degraus. Desta forma, você consegue realizar o plantio, mesmo em uma área montanhosa. Então, você faz recorte no relevo para poder fazer o processo agrícola. Isso é chamado de terraceamento. Prosseguindo. Era Meiji. A Era Meiji, ela está relacionada lá ao imperialismo. Lembrando, imperialismo é como se fosse uma colonização 2.0, aprenderam isso ano passado, 8º ano. Imperialismo é quando os países europeus precisavam de matéria-prima e eles estavam explorando principalmente a África e a Ásia, tá? Para poder suprir as suas necessidades de matéria-prima durante a Segunda Revolução Industrial. Quando chegaram lá no Japão, os europeus, eles viram que o Japão ele correu para se industrializar, para fugir dessa dominação do imperialismo. Então o imperador Meiji, ele correu para poder evoluir a infraestrutura do país, trazendo ali o desenvolvimento de indústrias próprias. Quando os europeus chegaram lá, viram que não era um país largado, não era um país atrasado, de acordo com a mentalidade europeia, mas sim era um país, né, que já estava na mesma pegada deles com o processo de industrialização. Então este processo de industrialização, este período histórico, é chamado de Era Meiji. Sobre a industrialização japonesa, então nós já falamos que faltam recursos naturais. Então os recursos naturais, essa falta de recursos faz com que a industrialização japonesa não seja ainda maior, tá? Segundo, PIB em queda, já falei ali também, principalmente relacionado ao envelhecimento populacional e também por conta da concorrência. Como assim a concorrência? O Japão, durante muitas décadas, acabava apenas copiando a tecnologia dos países vizinhos e vendendo mais barato, tá? Uma concorrência. A China fez durante... Falei Japão? Falei China? É a China. China. Então a China apenas copiava os produtos industrializados dos seus países vizinhos e vendia num preço bem mais barato. Então essa concorrência econômica com os chineses acabava levando os produtos japoneses a serem esquecidos no mercado internacional,
tá? Então, essa concorrência de produtos chineses mais baratos e também dos tigres asiáticos com produtos mais baratos fizeram com que a economia do Japão começasse a cair, porque os produtos japoneses são bem mais caros. Atualmente, o Japão é a quarta maior economia do mundo. O Japão já foi a segunda, só atrás dos Estados Unidos. Aí, no caso, a China ultrapassou a economia japonesa, o Japão ficou em terceiro, e hoje a Alemanha ultrapassou o Japão. Então, o Japão é a quarta maior economia do mundo e encontra-se em queda. Toyotismo. Toyotismo é um modelo de produção, tá? Então, nós temos aí o Fordismo, tá? Aplicado por Henry Ford dos Estados Unidos. Nós temos o modelo Taylorista, tá? Também aplicado pelos Estados Unidos. E também nós temos um modelo Toyotista. Atualmente existe também o modelo Volvista, mas vamos ficar somente com o Toyotismo. O que é o modelo Toyotista? Ele vai prezar uma produção just in time. Ou seja, a mesma coisa de fast food. Você vai lá, pede, eles vão produzir de acordo com a demanda de consumo. E isso vai evitar um exemplo da primeira grande crise lá dos Estados Unidos de 1929, onde que os Estados Unidos produziu além da capacidade da população de consumir, levando os produtos a estragarem. Então, o modelo toyotista ele visa a eliminação de gastos, tá? Com o sistema just in time. O sistema toyotista também ele preza maior recursos tecnológicos em detrimento da mão humana, tá? Então, nós temos uma automação, mais máquinas do que pessoas. E essas pessoas que sobram para poder trabalhar, elas têm que ser proativas. Então, vamos supor, não é necessário somente uma pessoa que manje de carro. É necessário que ela manje também um pouquinho de caminhão, um pouquinho de moto, um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de tudo. Então, essa pessoa ela precisa ser proativa, tá? Polivalente. Por último, para a gente poder finalizar, Plano Colombo. Durante a Segunda Guerra Mundial, vocês aprenderam que o Japão ele acabou atacando lá as ilhas do Havaí, lá dos Estados Unidos. E depois, os Estados Unidos acabou destruindo as ilhas de Hiroshima e Nagasaki. Enquanto o Japão ele destruiu ali, eliminou 2.000 praticamente cidadãos estadunidenses do Havaí, lá no Japão, os Estados Unidos matou mais de 200.000 habitantes com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Depois, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos, não somente motivado por remorso do estrago que fez no Japão, mas sim também querendo aliados durante a Guerra Fria, acabou realizando o Plano Colombo, que é um plano de empréstimos financeiros para a reestruturação do país. É a mesma coisa do Plano Marshall, lembra do Plano Marshall? Os Estados Unidos emprestou dinheiro para os países europeus durante a Guerra Fria, acabou ganhando aliados, porque os países europeus precisavam se reestruturar depois da Segunda Guerra Mundial. Então o Plano Colombo tem o mesmo objetivo. Os Estados Unidos ele ajudou não somente o Japão, mas também ali alguns países dos tigres asiáticos. E finalizamos por aqui a nossa revisão. Lembrando, Plano Colombo, reestruturação e necessidade de parceiros durante a Guerra Fria. Lembrando de fazer aí uma folha praticamente de resumo a ser entregue no dia da aula. E principalmente os meninos, tá? Onde faz só um textão gigantesco. Organiza seu caderninho, tá? Primeiro tópico. Fez o primeiro parágrafo do primeiro tópico, pula uma linha. Aí começa o segundo tópico, faz ler mais um parágrafo de texto, aí pula mais uma linha e assim por diante. Deixa organizadinho para poder me achar lá, tá? Faz o título de caneta. O restante pode fazer de lápis, mas faz o título de caneta. Eu acho que é só. Um abraço, Miguel. Faltou na aula hoje.